E aí, pessoal, tudo certo? Vamos falar então sobre a dilatação térmica. Hoje focando na dilatação térmica dos líquidos e na dilatação anômala da água. Iniciando então pela dilatação térmica dos líquidos. Como sabemos, os líquidos eles não possuem uma forma própria, ou seja, eles assumem a forma do frasco que os contém. Então eles dependem do formato do recipiente, certo? A gente já viu nas aulas anteriores sobre dilatação térmica, a dilatação dos sólidos, Vimos que os sólidos podem ter uma dilatação linear, uma dilatação superficial e uma dilatação volumétrica, Então, os materiais sólidos, quando são aquecidos, eles vão estar sofrendo uma determinada dilatação térmica. Um material líquido, também quando aquecido, vai sofrer essa dilatação térmica. O que a gente tem de interessante aqui é que os líquidos eles vão se dilatar mais que os sólidos, ou seja, o coeficiente de dilatação térmica dos líquidos é maior que o coeficiente de dilatação térmica dos sólidos. Vamos pegar uma situação como exemplo. Nós vamos pegar um recipiente inicialmente cheio de líquido, certo? Ele está cheio de um líquido qualquer. Ok? Ele apresenta um volume inicial e ele passa por um aquecimento. O que vai acontecer? O nosso recipiente, o nosso frasco, ele é de um material sólido e ele está completamente cheio de líquido. Ou seja, o material sólido, ao ser aquecido, aumenta o seu tamanho, aumenta o seu volume e o líquido também aumenta o seu volume. Porém, o líquido ele acaba aumentando mais que o sólido. Como a gente já tinha conversado antes, a gente vai ter a dilatação dos líquidos maior que a dilatação dos sólidos. O que vai acontecer? Uma parte desse líquido, como o recipiente estava completamente cheio, vai derramar, certo? Ela vai sair do recipiente. Então a gente percebe que teve um aumento do volume do recipiente, só que o volume do líquido teve um aumento maior e ele acaba transbordando. Essa quantidade de líquido que transborda é chamada de dilatação volumétrica aparente. Então vamos lá. A dilatação volumétrica aparente é aquela que pode ser vista. Ela depende do volume inicial, do coeficiente aparente e da variação de temperatura. O coeficiente aparente, por sua vez, é uma relação entre o coeficiente de dilatação volumétrica real e o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. É importante lembrar, pessoal, que o coeficiente de dilatação volumétrica real, ele sempre vai ser o coeficiente do líquido. E o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, ele sempre vai ser o coeficiente do sólido. A dilatação volumétrica do frasco, vai estar representando o aumento de volume sofrido pelo frasco que contém o líquido. Ela depende do volume inicial do frasco, do coeficiente de dilatação do frasco e da variação de temperatura. Lembrando novamente que o coeficiente do frasco é o coeficiente do material sólido. A dilatação volumétrica real, ela é dada pela soma da dilatação volumétrica do frasco com a dilatação volumétrica aparente. E ela vai estar representando o real aumento de volume sofrido pelo líquido, ok? Ela depende do volume inicial do líquido, depende do coeficiente de dilatação real e depende da variação de temperatura. Lembrando novamente, pessoal, que o coeficiente de dilatação real é o coeficiente do líquido. Vamos conversar agora sobre a dilatação anômala da água. O que a gente tem de importante na dilatação anômala da água? Bem, quando a água é aquecida entre 0 e 4 graus Celsius, ela vai ter uma diminuição do seu volume. Ou seja, ao invés de ela ter uma dilatação, ela vai ter uma contração, diferente dos demais líquidos. A partir de 4 graus Celsius, o volume da água volta a aumentar, ou seja, ela começa a dilatar novamente. O que acontece então? Nós temos que a 4 graus Celsius a água vai apresentar o volume mínimo. E a 4 graus Celsius a água irá apresentar a densidade máxima. Se a gente lembrar,
uma relação básica, temos que densidade é igual a massa sobre volume, ou seja, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que quando o volume é mínimo, a densidade é máxima. E podemos ver a representação gráfica dessa dilatação anômala d'água, certo? A 4 graus Celsius, a gente vai ter o volume mínimo para a água, e a 4 graus Celsius, teremos a densidade máxima para a água. Ok, pessoal? Nós tínhamos para estudar, era isso. Bons estudos para vocês. Caprichem e aproveitem. Vocês podem rever esse vídeo várias vezes.